Olha só, meus amigos, eu tive conhecimento de algumas movimentações de mercado, mesmo ainda o Santos não tendo a definição do técnico. Aguarda a resposta do Luiz Castro, está lá no canal Isso da Santos para você curtir. Se você caiu aqui já sabe do que eu estou falando, já tem as informações atualizadas. Se não, vai comigo até o final desse vídeo e aí depois você assiste lá sobre o Luiz Castro. Mas algumas movimentações estão sendo realizadas pela diretoria do Santos. Porque é o seguinte, meus amigos, pensem vocês comigo. A gente tem vários gatilhos contratuais, né, que podem ser ativados em janeiro. A gente tem o retorno de 13 jogadores, tá? Mais os jogadores do Sub-23 com idade estourada, né, que entram em férias, vão aguardar um posicionamento da diretoria. Muitos deles com contrato já para vencer no fim do ano, que não devem voltar, tal. Então, você pegando tudo isso num bolo, vai dar uns 60 jogadores com contrato assim, pro elenco profissional. É muita coisa. Se trabalha com 28, 30, né? Estourando 32, contando já com 4 goleiros, tá? Então são 28 jogadores de linha. Cara, tem uma movimentação que está acontecendo e ela é com o Zanocelo, o Vinícius Zanocelo. O Vinícius Zanocelo, ele está emprestado ao Estoril de Portugal até o fim deste ano e tem que voltar ao Santos. Ele tem contrato com o Santos até 2027. É a situação do Soteldo. O Estoril, pelo que eu fiquei sabendo, não vai adquirir o Zanocelo. Então o Zanocelo está aguardando o contato do Santos. O Globoesporte.com divulgou que ele mudou de posição e virou primeiro volante. Isso calha direitinho, né, com a informação de que eu tive de que o Zanocelo será observado com muito carinho para 2025 pela atual diretoria do Santos, independente de quem será o técnico. É claro que se o técnico chegar, né, vai chegar, falar, pô, eu não quero, mas parece que o técnico que vai chegar acompanha ele e tem um apreço por ele, né, pela atuação dele lá em Portugal. Eu vou te contar tudo direitinho, mas se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força. Comenta aqui embaixo, Zanocelo serviria para o Santos? Sim, não e por quê? Comenta aqui embaixo. Compartilha com teus amigos para que eles possam comentar. Deixa o like e, é claro, adquira a sua camisa do Charlie Brown Jr. Chegaram todos os lá no superfan.com.br. Superfan é assim, superfan.com.br, mas não esquece de usar o cupom Isso da Santos, tudo minúsculo, sem acento. Não é publi, é um presente para quem é membro e para quem é inscrito no canal Isso da Santos, tá bom? Superfan.com.br, garante a tua porque vale a pena, tá? Vocês sabem que o João Schmidt, o Corinthians, está fazendo um esforço tremendo. O Ramon Dias gosta muito e quer o João Schmidt lá. Já teve o interesse no meio do ano, tá? O Santos segurou. O Schmidt tem 2 anos de contrato com o Santos, cumpriu o primeiro, tem mais o segundo. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. E o João Schmidt, o que me falaram é que ele faz parte daquele grupo que, se tiver proposta, quer analisar. O João Schmidt, ele é representado pelo Paulo Pitombeira, aquele mesmo que ficou meio torcendo o nariz para a diretoria do Santos da maneira com que saiu o Fábio Carilli. Vai colando as peças que eu tive de informação, tá? O Zanocelo começou a jogar de primeiro volante. O Zanocelo, desde que foi revelado, que pegou seleção de base, ele sempre era um meia, um moleque mais avançado. Em Portugal, principalmente na Europa, né, no Santos ele chegou a jogar como segundo homem de meio de campo, como terceiro, não deu certo. Até porque nada daria certo no Santos nos últimos, antes do rebaixamento. E durante o rebaixamento também, né? Durante a Série B também muita coisa não deu certo. Mas lá encontraram a posição para o Zanocelo e ele se firmou como titular. Eu até anotei algumas informações aqui, tá? Ele quer ver? A ideia dele inicial, né, era permanecer no futebol europeu, mas ele sabe que ele tem contrato com o Santos. E pelo que me falaram, o Zanocelo tem boas referências do atual presidente Marcelo Teixeira. Então ele está disposto a voltar.
mas voltar naquela condição, vou disputar a posição na cabeça de área, na posição, na função que ele se deu bem jogando pelo Estoril de Portugal, tá? Tem outras coisas anotadas, inclusive o Globoesporte.com, deixa eu colocar aqui no Globoesporte.com, que ele colocou aqui, tem uma declaração interessante que ele falou para o Globoesporte.com, que a saída do clube dele se deu por conta de problemas com o antigo presidente. E ele falou, já passou, agora o Santos está em boas mãos, não tenho dúvidas que vai brigar por títulos novamente, tá? Ele disputou 27 partidas pelo Estoril, 24 como titular, tá? Jogando mais recuado, como eu disse, está aqui no Globoesporte.com. Na nova função, à frente dos zagueiros, ele marcou apenas um gol na Liga Portuguesa, mas passou a ser mais participativo na ligação do sistema defensivo para o ataque e evoluiu defensivamente também. Ele, abre aspas para o Zanocelo no Globoesporte.com, está sendo diferente por outro lado, eu toco mais na bola. Como segundo, eu ficava menos com a bola, mas chegava mais à área. Estou feliz por estar nessa posição. Estou me adaptando e estou feliz, né? Cara, o Estoril não vai comprar. O Zanocelo parece que foi bem observado pelo Luiz Castro. Cara, não estou falando que é o Luiz Castro já o técnico do Santos. A tendência é que seja. Pode mudar no meio do caminho. Lá no vídeo eu explico, tá? Mas eu mantenho os 95% de chances do Luiz Castro aceitar, dizer sim para o Santos. E assim, o Zanocelo topa voltar. O João Schmidt não quer mais ficar. E eu fiquei sabendo de informação de bastidores, pelo amor de Deus. Se a minha informação de bastidores, se a minha fonte estiver errada, e é uma fonte que me passa pouquíssimas coisas, raramente me passa coisas. Quando passa, é certeiro. E me diz que o João Schmidt está naquela pegada, esperando proposta, estudando proposta aqui. Tipo, não se incomoda de se for negociado com um rival. O Santos, no momento, pela avaliação que fez, os jogadores que serviriam para o Santos são jogadores titulares no Corinthians, então não teria negócio, né? Então teria que ser uma saída financeiramente boa para o Santos. Só que o Corinthians financeiramente é um time que deve 2 bilhões e quase 2 bilhões e meio, que está prestes a perder presidente, enfim, essas coisas todas, né? Tá difícil do Santos negociar. Mas o Santos vai estudar propostas pelo João Schmidt. Muito a pedido também do Paulo Pitombeira. Então o João Schmidt não é garantia, apesar do contrato, de que ele permaneça no Santos. Há mais garantias de que o Zanocelo volte para o Santos e seja aproveitado de verdade do que o João Schmidt permanecer no Santos. Essa é uma informação importante de bastidores. Eu sei também que o Santos está trabalhando internamente para começar uma negociação para as rescisões de contrato do Biliarci e do Youssoufa. O Youssoufa está emprestado até o meio do próximo ano. Vai depender do clube que ele atua, lá no Catar, que estava na segunda divisão. O Youssoufa, se o clube do Catar não quiser aceitá-lo de volta, se é uma compensação financeira, ele vai acabar ficando por aí, tá? Não pesa no orçamento do Santos. O Biliarci já é uma outra situação. Me parece que ele tem propostas da Colômbia para voltar do futebol colombiano, enfim, de outras equipes, e como não vinha sendo aproveitado e não deve ser aproveitado, é outro que também pode romper o contrato dele, que é um pouquinho mais longo com o Santos, tá? O Santos vê agora a possibilidade de emprestar o Patrick, de repente até para times que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Está até aguardando o fim do Campeonato Brasileiro, e o Marcelo Robalinho, se eu não me engano, é o empresário do Patrick, está vendo alguma coisinha para ele. O Santos vai pagar o Atlético Mineiro 12 parcelas de $1 milhão, dividido em 12 vezes, tal. O Patrick, se sair, vai sair por empréstimo com direito fixado de compra, mas é outro que não deve permanecer no Santos. O Serginho já está com contrato lá com o Maringá, então o Santos não vai comprar por R$200 mil os direitos do Serginho. Ele voltou para o Maringá. Rainer, o Rodrigo Ferreira tem contrato até 2026, mais um presente do Galo, mas está no mercado, o Santos deve emprestá-lo. Rainer é outro que o Santos comprou, que tem um contrato mais longo, que o Santos deve emprestar, tá? O Santos deve apostar no JP Sherman,
né? O João Lucas está voltando de empréstimo do Juventude, ele não foi tão bem como o Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa é outro que o Internacional de Porto Alegre, o Roger Machado, quer ele. Os times do Sul ali observam bastante os times menores, no caso do Juventude, e o Lucas Barbosa é destaque no Juventude. O Inter pode fazer uma proposta para comprar, tá? O Lucas Barbosa. E o Santos vai estudar essa proposta. Tem a saída do Jair também. O Santos está definindo, estudando Porto de Portugal para ficar em definitivo com o Wendel Silva. E essa é uma decisão que vai passar diretamente por um técnico. Ou, né, a Atalanta da Itália, 20 milhões de euros e ponto final. O Wendel Silva que lute para marcar mais 11 gols em 6 meses. E aí o Santos vai ser obrigado a comprá-lo. Então o Santos se movimenta. O Santos espera sim, tá, um contato do Grêmio para a compra do Soteldo. O Grêmio o Grêmio já está praticamente livre do rebaixamento, né? Acho que matematicamente até se livrou do rebaixamento. São 5 milhões de dólares, está em contrato. Se o Grêmio exercer a prioridade, ele fica lá, mas acredito que dependa muito do futuro do Renato Gaúcho no Grêmio, se ele vai permanecer lá ou não. O Renato está dando umas surtadas lá com a imprensa e tal. Soteldo outro dia, não na vitória contra o São Paulo, mas outro dia, saiu, virou para o auxiliar e falou: aqui eu não fico, eu não vou ficar mais, não dá, aqui eu não fico, tal. Enfim, são situações. Agora, uma situação gravíssima é do Alfredo Morelos. Atlético Nacional atrasou o salário lá, o Santos paga a parte dele direitinho, o Atlético não. O Atlético Nacional tinha a possibilidade de renovar o empréstimo do Morelos lá, ou de comprá-lo, que o Morelos tem contrato com o Santos até agosto do ano que vem. A partir do ano que vem é 1 bilhão por mês. Esse é um assunto gravíssimo que coloca o Galo sim na berlinda. Ele vai ter que resolver isso. Ele teve a brecha de resolver quando houve o problema lá do atropelamento lá, né, do acidente. O Morelos voltou a treinar, não está recebendo lá, depende da justiça lá. Então, vamos esperar o fim do ano, mas Morelos é um problemaço que o Santos tem, um problemaço que inflaciona demais. Outro que não deve permanecer no Santos e que eu sei que os representantes dele já estão buscando um espaço para ele, quem sabe até de volta, tá, ao futebol mexicano, é o Julio Furch. Esse não deve permanecer no Santos para a próxima temporada e o Santos tenta desenhar alguma coisa, até porque, cara, as luvas que ele deixou de receber, e aí não é uma culpa da atual gestão, é da gestão anterior, tá? O Santos ele ganhava variação cambial e mais luvas. Então o Santos teve que estancar a variação cambial. Ele ficou ganhando 350 mil por mês durante todo o ano de 2024. Estancou o pagamento das luvas, estendeu o contrato dele e vai pagar luvas no ano que vem, mais o salário. Cara, vai dar 1 milhão e 300 mil, tipo, vai ser o mais caro do grupo. Então é outro problema que o Galo vai ter que resolver, tá? Mas parece que os empresários do Julio Furch tem propostas do futebol mexicano para ele voltar, inclusive do time que ele era El Imperador. E aí o Furch, como vai ter pouquíssimo espaço na Série A, é capaz de deixar o Santos também de comum acordo. Então os bastidores estão movimentados com relação ao atual elenco. Agora, contratações, meus amigos, eu vou até me estender um pouquinho mais aqui, porque vale a pena. Ou vale a pena um outro conteúdo? Porque assim, Júnior Santos, artilheiro da Libertadores, não vai dar mais, não dá mais. O Jefinho, né, do Botafogo, é reserva. E aí pode ser que dê jogo, porque o time a qual ele pertence, acho que é o Lyon, que é do Textor, tá dissolvendo lá por causa de dívidas e tal, né? O Santos no mercado vai dar uma penada. E eu fico me perguntando como é que o Santos vai encarar de igual para igual os caras da Série A. Quem assiste o Campeonato Brasileiro da Série A sabe que o nível do Santos está muito baixo, vai ter que melhorar muito. Por isso que o Luiz Castro já naquela conversa, 6-7 pra gente esqueletar. Enfim, Tomazinho como permanece, Pituca permanece, Juliano é um ponto de interrogação, o Gil depende do novo treinador, William Bigode não deve permanecer, e assim seguimos, acompanhando bastidores do Santos. Mas eu quis te dar essas informações, principalmente a do Zanocelo, cara, que eu acho que é uma boa informação, tá? De que a ideia é de aproveitá-lo no Santos na temporada 2025. Tamo junto, um abraço.